Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Jorge Gama e hoje eu recebi uma visita do meu ex-professor e grande amigo, professor Luciano Gomes. E eu pedi para ele passar um pouco do conhecimento para vocês sobre a apótema da pirâmide. Espero que vocês gostem e vamos para o show. E aí, pessoal? Estou aqui de volta, parceiro Jorge. Dá uma dica para vocês sobre a questão do apótema de pirâmides, né? Antes de mais nada, você tem que entender o que significa apótema. Então, vamos começar pelos polígonos regulares ainda na geometria plana, para que na sequência nós podemos falar sobre a apótema da pirâmide e a apótema da base da pirâmide, que são dois apótemos a ser considerados. Vamos lá? Bom, a primeira jogada é você saber imediatamente como determinar de uma forma bem rápida os apótemas que você vai encontrar na base da pirâmide. E o que seria esse apótema? O apótema, pessoal, é o seguinte: é o raio da circunferência que está inscrita no polígono, né? Ou seja, aquela circunferência que tangencia internamente todos os lados do polígono. Então, só para lembrar, os que podem mais aparecer na prova, né, são esses aqui, ó. Você vai considerar 3 círculos, onde eu vou colocar os polígonos inscritos. Os que mais aparecem, ó, triângulo equilátero. Você tem outro aqui que pode ser o quadradinho. E na sequência, você tem o hexágono. Bom, mas aqui o polígono está inscrito. E eu quero aquele que circunscreve, né, a circunferência. Ou seja, eu quero considerar o polígono na parte externa, né, a circunferência que vai estar inscrita. Aí nós vamos falar de apótema da base, de uma pirâmide. Então, você teria aqui, ó, circunferência. Aí eu teria aqui o triângulo equilátero, né? Outro aqui que eu teria. Você tem aqui a circunferência inscrita no quadradinho. E eu também tenho aquele casinho que nós temos, né? A circunferência inscrita no hexágono. Em todos os casos, o que você tem aqui, né? Eu tenho um raio da circunferência que fica na parte externa, passando pelos vértices, que é a circunferência que circunscreve. No caso, seria para quem? Triângulo, quadrado, hexágono. E tu tem um raio da circunferência inscrita, que eu vou chamar de Rzinho. Ok? Então, qual é a sacada para você não errar rapidinho essas relações? Nesse caso aqui, tu vai botar o lado do polígono nos 3 casos. Aí você vai igualar quem, ó? Aí você bota, ó, raio, raio e raio. E aqui você faz aquela sequência assim, ó. 3, 2 e 1. Que nem lá naquela tabelinha dos ângulos notáveis, para seno e cosseno, a mesma coisa aqui. Aí você vai botar a raiz quadrada no 3, no 2, 1 não bota, né? Raiz de 1 vale 1, então não precisa. Nesse outro aqui é a mesma lógica, só que em vez de eu botar o Lzinho, eu vou botar o Rzinho. Aí você vai ter aqui, ó. Aí também é o mesmo esquema. Você vai botar Rzão, Rzão, Rzão. Lembra que na boca eu botei 3, 2, 1? Agora a sequência é 1. Deixa eu escrever aqui, ó, para vocês, ó. 1, 2 e 3. E na mesma lógica também você vai colocar a raiz quadrada no 2 e a raiz quadrada no 3. O que difere um pouquinho aqui é que neste caso aqui você vai, ó, dividir por 2. Então aqui tu tem a relação do raio da externa com o lateral dos polígonos. E aqui tem a relação do raio da circunferência interna com o raio da circunferência externa, tá? Eu não botei aqui que é para não fazer poluição visual, mas esse Rzão seria o raio dessa maior, imaginando que ela está passando aqui, ó, por fora, tá? Agora como é que eu vou casar o Rzinho com L? O linking de uma relação com outra é o Rzão, ok? Então aqui eu estou dizendo que, ó, um Rzão para você vale quanto? 2 Rzinho. Então eu vou pegar esse Rzão e vou colocar aqui no lugar. Então eu tenho a conclusão que o L, deixa eu botar aqui, o lateral do triângulo vai ser quem? R versus raiz de 3. Então vai ficar quanto? 2 Rzinho, raiz quadrada de 3. Nessa aqui já fica bem fácil, né? Que o L é o próprio Rzão sobre 2. Então pode dizer que Rzinho vai ser a metade do lado. E aqui a lateral do hexágono é o próprio raio. Então fica fácil aqui, né? Vai ficar a raiz de 3 sobre 2 vezes a lateral. Se você isolar essa lateral,
Eu posso isolar aqui, ó, esse passa dividindo, esse multiplicando. Então eu teria aqui, ó, 2Rzinho sobre raiz de 3, né? Vou botar aqui pro ladinho, fica melhor. Né? Conclusão aqui, ó, que o L, que é essa lateral aqui, ó, vai passar dividindo, vai ser, passa dividindo R, né? R sobre raiz de 3 e o 2 passar multiplicando. Prontinho. Então aqui a gente consegue correlacionar as laterais com os raios. Ok? Tá bom? Bom, por que isso aqui é importante, né? Porque quando você for falar lá em pirâmides, né, a gente vai precisar justamente saber a relação entre o lado e o raio. E às vezes a circunferência ela pode estar também passando pelos vértices da base da pirâmide, ou a circunferência pode estar tangenciando todos os lados internos, né, da lateral da base. É o caso que a gente vai ver, ó. Fazer aquela mágicazinha do quadro, né? E vamos desenhar agora uma pirâmide triangular. E ó, pirâmide desenhada, rapidinho, beleza? Então esse caso seria o quê? Aqui a base triangular, que é esse nosso triângulo aqui, e eu teria essa circunferência aqui na parte interna. Uma coisa que é crucial você saber que se aqui for uma pirâmide com uma base triangular regular, né, pirâmide regular, ou seja, a base é um triângulo equilátero, eu jamais posso me esquecer que essa altura aqui, ó, a gente vai dividir ela em 3 seções, né, 3 pedacinhos. E cada pedacinho vai valer pra gente quem, ó? O valor do nosso Rzinho ali, ó, o Rzinho aqui, ó. Deixa eu botar com um pincel aqui diferente. Vou botar aqui um verdinho. Meu Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então você tem que entender que se for um triângulo equilátero, esse tamanho é igual a esse, né? Esse aqui também são iguais, ó. E esses aqui também, ó. Beleza? Sempre eu vou cortar a minha lateral ao meio. E essa altura do triângulo, que eu posso puxar para cá, ó. Ela seria você tem que considerar que ela vale quanto, ó? 3Rzinho. Por isso que a gente fala que no triângulo equilátero, o apótema da base da pirâmide é 1/3 da altura dessa base, tá? Aí o que mais que tem que acontecer? A relação que tem, né, entre a lateral e o Rzinho. Então, se a questão deu lá para você o Lzinho, o Rzinho, né, que seria o apótema da base, que é justamente esse carinha aqui que eu vou chamar de, deixa eu puxar aqui pro ladinho, apótema da base. Ele que é o apótema da base para você, ok? Então, esse Rzinho, ele tem essa relação aqui, ó, que a gente fez com aquele esqueminha rapidinho, né? RLL, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Aqui é Rzinho, divide por 2 e ponto. Você tem imediatamente a relação, tá? Eu poderia também falar sobre a circunferência que passa aqui por fora, ó. Que é ela que vai ter o valor de, ó lá, o valor de Rzão. Então, nós temos aqui esse Rzão aqui, ó. A gente pode puxar aqui, ó. Esse aqui é o meu Rzão. Então a questão ela pode cobrar para você ou a relação de Rzão com Rzinho, ou a relação de Rzinho com Rzão, ou então eu posso querer o lado da base em função de Rzinho, ele te dá esse Rzinho, que seria esse aqui, ou então posso querer, né, o lado da base te dando Rzão, que a gente já sabe que vale Rzão raiz 3, ok? Bom, aí vem a questão do apótema da pirâmide, tá bom? O apótema da pirâmide vai ser a altura do triângulo laterais, né? Se ela é uma pirâmide de base triangular, ou seja, e essa base é um polígono regular, né? Então tem lógica em você falar em apótema da pirâmide. Por quê? O que seria isso? A gente vai imaginar agora a seguinte ilustração. Você vai considerar aqui, ó, uma circunferência bem grande. E nessa circunferência, o que vai acontecer, né? Vamos desenhar esse triângulo aqui lá, posicionado no meio. Eu vou dividir aqui, claro, em 3 pedaços iguais. E nós teremos aqui a nossa base triangular. Aqui, aqui e aqui. Então, nós temos aqui também as laterais, né? Aqui, ó. Esse pedacinho que é o Rzinho, eu vou pegar um pedacinho só aqui, ó. É esse carinha bem aqui, ó. Esse aqui é o Rzinho, que é o raio da circunferência que vai passar aqui por dentro, aqui, ó. Ok? Aí eu tenho, para fechar essa circunferência que passa nos vértices da pirâmide planificada, eu tenho esse outro pedacinho complementar dele, né? Destacar aqui, né? Esse pedacinho aqui nós vamos chamar de G. Tá? E aqui eu tenho um raio, né? Vou chamar aqui de R', né? O Rzão linha, que é o raio
da circunferência que passa pelos vértices dos triângulos, né, das faces laterais quando a pirâmide está panificada. E esse raio seria Gzão mais Rzinho. Então, esse Gzinho aqui, ó, é que vai chamar de apótema da pirâmide, que no desenho a gente bota ele aqui, ó, né? Deixa eu apagar esse Rzão aqui, ó. Você puxa ele aqui, ó. Então, aqui você tem o teu G. E aqui é uma coisa interessante que você pode destacar juntamente com a altura da nossa figura, né? 90 graus aqui, ó. Aqui eu tenho a altura da minha pirâmide e eu posso destacar esse triângulo aqui de dentro, ó. Que é interessante você entender sobre esse triângulo. Vou desenhar ele aqui do lado, ó. Seria assim, ó. Para essa pirâmide. Eu posso ter esse triângulo, ao qual eu posso aplicar com ele o teorema de Pitágoras. Aí eu tenho uma relação, que seria quanto? Então é interessante você entender, né? Se for uma pirâmide de base triangular regular, dica, essa altura você divide em 3 fatias, beleza? Esse Rzinho, nós vimos que ele vale quanto? Rzão vale 2 Rzinho. Rzão é o raio da circunferência que passa nos vértices. Que a lateral da base vai ser Rzão raiz de 3. E que também essa lateral pode ser 2 Rzinho raiz de 3. É interessante saber as relações que eu posso pedir a altura da pirâmide para calcular volume ou qualquer outra coisa, né? E às vezes ele só te dá esse raio menorzinho aí. Então tu não sabe quem é L. Então L tu acha por aqui, ó. Ok? E se você precisar da altura, lembra que 3 Rzinhos, ok? 3 Rzinhos, se esse triângulo for do mesmo tamanho, essa geratriz vai ser os 3 Rzinhos, que é no caso do tetraedro. Se não, ele pode te dar alguma dica de quem é essa geratriz, você já sabe quem é o Rzinho, bota no Pitágoras e acha o valor de G, tá? Então essa é uma dica para você entender aí como é que funciona mais ou menos o universo das pirâmides, sobre a questão do apótema da base. Nos outros polígonos, praticamente segue a mesma lógica, só muda um pouco aonde posiciona o apótema da base, que é o raio da circunferência, não vai esquecer, ó, que tangencia internamente todas as laterais do nosso polígono. Um abraço, até a próxima, e ó, qualquer coisa, vai, revolta e vê essa dica de novo. Tchau, tchau.